Oi gente, aqui é a Letícia e hoje eu vim continuar falando sobre a teoria queer. Dessa vez eu vim falar sobre a teoria queer em si. Se você não assistiu meu primeiro vídeo, eu sugiro que você assista para poder entender direitinho o contexto histórico de tudo isso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, retomando um pouquinho o final do vídeo passado, então a gente tá ali no contexto das feministas pós-estruturalistas que começam a questionar as posições binárias de gênero e começam a questionar o porquê, né, de caixinhas e o porquê desses títulos tão bem definidos. E nesse contexto surge a teoria queer. Primeiro começando falando sobre um pouquinho sobre o nome, né, queer, por que esse termo. Esse é um termo pejorativo no inglês para se referir às pessoas homossexuais, então seria algo como bicha ou viado, mas assim, não tanto quanto com essa conotação brasileira, mas algo mais assim, uma bicha esquisita, algo do tipo. Não tem uma tradução muito assim, né, legal pro português, por isso é que ficou esse termo no inglês mesmo. Então a teoria queer vai surgir nesse contexto, questionando um pouquinho essas dicotomias e essas separações, assim, então. Pegando um pouquinho a crítica da Beauvoir em relação a esse essencialismo, a teoria queer ela vai começar a pensar e a criticar essa divisão entre o sexo e o gênero. Então, como a gente falou no vídeo passado, as feministas da década de 70 propuseram separar o corpo da identidade. E o que a teoria queer vai questionar é até que ponto essa divisão é possível e essa divisão é interessante. As feministas da década de 70 elas fazem isso por uma questão didática, porque quando elas separam o corpo do gênero, elas estão separando esse corpo de um papel. Depois que esses papéis começam a cair na década de 70, 80, passa a ser necessário repensar isso, porque esse corpo, até que ponto esse corpo é dado? Até que ponto esse corpo e o nome que cabe nele não é também algo construído e algo processado culturalmente? Isso porque, desde que você nasce, a linguagem passa por esse corpo. E passando a linguagem, passa a cultura. Então, isso vai trazer questões de até que ponto esse corpo é tão dado assim. Quando eu falo disso assim para pessoas leigas e para colegas de sala que não entendem muito, o que eu costumo dar de exemplo? As pessoas intersexuais. As pessoas intersexuais eram antigamente chamadas de hermafrodita, caso você não conheça o novo termo, mas são pessoas que o corpo de alguma forma não estão 100% nem no masculino nem no feminino. Isso pode ser só fisionomicamente, isso pode ser só fisiologicamente, isso pode ser geneticamente, tem diversas formas de intersexualidade. Numericamente falando e estatisticamente falando, o número de pessoas intersexuais é muito significativo. E isso faz com que a gente pense o porquê, então, que quando você coloca os gêneros, só aparece o homem e só aparece a mulher. Se esse número é tão significativo. Tem uma anedota que um colega meu sempre fala, eu não sei onde isso apareceu, acho que foi num artigo que ele leu, que é assim: você já viu um albino na rua? Eu já vi vários. Provavelmente você também já viu vários albinos na rua. O número de pessoas intersexuais é bem maior que o número de pessoas albinas. Então você provavelmente passa na rua diariamente por pessoas intersexuais. Então, estatisticamente falando, é significativo, entende? Não é algo que sai da curva, não é algo tão outlier assim, né? Pra quem estuda um pouquinho de estatística, sabe que os outliers são aqueles que ficam para fora da curva da normal, que é o que é estatisticamente significativo e que você não conta, você desconta. Não é. Então começa por aí. Então por que esses corpos são simplesmente esquecidos? Então não é uma questão do sexo do gênero, de serem coisas separadas. Porque esse sexo também não é algo simplesmente dado, não é algo que simplesmente nasce com você. E essas pessoas intersexos, que nome que vocês dão para elas? E aí elas são obrigadas a se encaixar nessa caixinha binária que não cabe, porque não corresponde. Então, assim, o sexo é então algo tão natural? O sexo é então algo tão biológico assim?
Se é, então, como é que vem essas pessoas? Ah, são aberrações. Não, estatisticamente falando, não. Você não pode considerar outlier. Então, assim, aí vem uma questão moral. Então, a gente não tá mais falando da ciência. Então, assim, eu tô partindo do pressuposto desse conceito da revolução científica que caracteriza isso cientificamente. Coloca esses corpos como objetos científicos. Mas, assim, será? E aí, pensando um pouco nisso, a Butler vai falar também que mesmo... não só a Butler, né? São vários teóricos queer. Essa diferença sexual, então, e essa questão da identidade que vai se construindo em volta disso, ela perpassa uma série de questões culturais e processos históricos e sociais, porque esse corpo, quando ele nasce, ele é nomeado e ele está envolto nessa sociedade. Então, como esse corpo vai ser nomeado e como esse corpo vai viver essas experiências por conta disso, vai influenciar, sim, essa identidade. Então, a questão não é, não existe mais gênero. A questão não é essa. A questão é tentar desconstruir essa noção de homem e mulher da forma como é. Porque existem corpos, existem experiências, existem performances de gênero que não se encaixam nisso. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai excluir essas pessoas, matar essas pessoas? Obrigar elas a ter uma cura e entrar nessas caixinhas? Ou pensar essas possibilidades, pensar o que isso significa, pensar onde as pessoas entram. A questão é essa, a questão não é você aí homem heterossexual que tá aí em casa me assistindo, você não pode mais ser homem heterossexual agora. A questão não é essa, a questão, olha que absurdo que é. Se eu virar pra você e falar assim, você não pode mais ser homem, você não pode mais ser heterossexual, você vai achar um absurdo. Mas essa é a fala que muitas pessoas que não se encaixam nessa caixa escutam. Você não pode ser assim, você não pode viver essa experiência, você não pode vivenciar a sua vida dessa forma. Então, olha como que isso soa absurdo. Como que isso soa estúpido, né? E aí uma coisa que vai ser muito pensada e muito colocada é que essas caixinhas, elas são construídas e essas normas são construídas pensando um corpo específico, pensando uma experiência específica, que é a do homem branco ocidental heterossexual. E todos os outros são constituídos ao redor dele. Então o modelo colocado é esse. E a partir disso, as pessoas que fogem, ou elas tentam se encaixar, ou elas são colocadas como objetos. E esse é um termo que a Butler usa para essa posição em que você não está incluído ali. Por exemplo, essas pessoas intersexuais, elas são tiradas desse lugar possível na sociedade. Não tem um nome para elas. Você tem noção do que é isso? Você não tem um nome pro seu gênero? Isso é muito complicado. E essa questão também da necessidade do nome é muito, muito presente. E é muito, assim, marcado. E é tudo isso que vai ser discutido dentro da teoria queer. O como que esses corpos que não se encaixam são excluídos. E como que esse encaixe é pautado num modelo muito específico de ser humano. Então, a mulher, o negro, o homossexual, a travesti, o transexual, tudo isso vai ser nomeado e normatizado e dito a partir desse modelo. Então, a teoria queer, ela tenta analisar como que isso se dá e quais as implicações disso. E, assim, o que eu estudo, por exemplo, né, das vivências transexuais, o que a gente vê é uma abjeção dessas pessoas de forma que elas acabam morrendo. Seja por falta de acesso à saúde, seja pela violência, seja pelo preconceito, seja por tentar tratamentos alternativos, por não conseguir o acesso ao processo transexualizador pelo SUS e acabar morrendo. Então, o que acontece na teoria queer é tentar pensar o que acontece com esses corpos, o porquê que determinados corpos são considerados naturais, normais, são considerados permitidos e outros não, e questionar isso. E questionar o que é esse natural, o que é o normal. Porque a gente não está falando mais de uma questão estatística, igual eu falei, porque as pessoas intersexo, por exemplo,
estão nessa estatística. As pessoas homossexuais são significativas nessa estatística. E aí? Então, que normal é esse? É um normal moral? Um normal religioso? E aí a gente entra numa problemática, porque... E aí? Então, assim, eu não sei se eu consegui ser muito clara, mas basicamente a ideia da teoria queer como um todo é essa. Eu tô pretendendo fazer alguns outros vídeos ainda nessa temática, e um pensando especificamente a consequência disso pro social e pra política, né, como que a teoria queer é uma potência política nesse sentido, né, de mexer em determinadas coisas que há muito tempo não são mexidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, deixem aqui embaixo. E até a próxima. Tchau!